Olá, eu sou Gabriela de Leão, sou formadora do Instituto Jung e convido vocês hoje a refletirem sobre as competências e práticas do educador do ensino médio. Essa reflexão parte da perspectiva de que os educadores e gestores escolares, junto com suas redes, são os grandes responsáveis em colocar em prática e tornar realidade as inovações do ensino médio. Mas, para que isso ocorra de fato, é preciso que esses educadores mobilizem e desenvolvam um conjunto de competências e habilidades alinhadas a essas mudanças. Bom, diante disso, o convite é que ao longo desse vídeo a gente possa primeiro entender conceitualmente o que são competências e habilidades, para a gente pensar o desenvolvimento dessas competências em nós mesmos. Depois, refletir sobre o propósito e a lógica da matriz de competências docentes da BNC Formação Continuada, estabelecendo um diálogo com o nosso próprio desenvolvimento integral. Bom, nosso primeiro momento aqui é para a gente refletir sobre o significado de um conceito que orienta tanto o desenvolvimento dos estudantes, quanto o nosso próprio desenvolvimento, que é o conceito de competência. Mas, antes da gente avançar o vídeo, eu tenho um convite para vocês, né, para realizar um exercício, na verdade. A ideia é que vocês sistematizem um mapa conceitual a partir das suas compreensões e experiências prévias sobre o tema. Então, que tal pegar uma folha, um papel, pausar esse vídeo durante alguns minutinhos e sistematizar o que vocês compreendem, né, sobre o termo competência. Vocês podem também incluir nesse mapa conceitual exemplos de competências do nosso vinculados ao nosso dia a dia, ou então competências específicas da atuação do educador. E também incluir nesse mapa quais questões, quais discussões você gostaria de partilhar com seus pares sobre essa temática. Vamos lá? Então, daqui a alguns minutinhos, a gente se encontra aqui novamente para dar continuidade a essa reflexão. E aí, como foi a reflexão? Quais significados e sentidos você tem sobre o termo competências? Como grande parte dos conceitos no campo da educação, o termo competência é um termo polissêmico, com diferentes sentidos e significados a partir do olhar de diferentes referências e teorias, né? Mas a Base Nacional Comum Curricular, que é o documento que orienta a nossa prática pedagógica, traz que competência é a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver questões e demandas complexas da nossa vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, competência é a nossa capacidade de mobilizar diferentes recursos para a gente resolver questões da nossa vida real, como, por exemplo, mobilizar conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para que a gente consiga trabalhar de forma cooperativa com os nossos pares e alcançar um objetivo comum. Ou então, mobilizar a empatia, acolhendo as especificidades e as diferentes formas de aprender dos estudantes, integrando esse cuidado e essa competência no meu planejamento, né? Bom, já o termo habilidade, que constitui, né, o termo competência, ele está associado ao nosso fazer, à nossa prática. E ele é sempre expresso através de verbos de ação, como, por exemplo, identificar, classificar, planejar. No contexto escolar, olhando para o desenvolvimento dos estudantes, as habilidades envolvem os estudantes, por exemplo, ler e interpretar um texto, ou então o estudante apresentar um trabalho para os seus colegas, realizar operações matemáticas. Esses são alguns exemplos de habilidades que os estudantes vão desenvolver ao longo da sua evolução escolar. Essa compreensão da BNCC sobre competência dialoga muito com a compreensão trazida pelo professor Antônio Zabala, que é um professor, um especialista na educação, que é uma grande referência quando a gente fala sobre competências na educação. O que esse professor entende como competência, né? No livro Como Aprender e Ensinar Competências, e essa é uma dica de leitura bastante bacana para quem quer aprofundar essa discussão,
Ele e a sua colega Laia Arnau, que também é professora da Universidade de Barcelona, eles definem competência como a capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes de forma interrelacionada para realizar tarefas ou atuar frente a situações diversas de forma eficaz em um determinado contexto. Então, competência para esses autores é articular essa tríade que envolve conhecimentos, habilidades e atitudes e valores para que a gente lide com questões e situações do nosso dia a dia em um contexto específico e de forma eficaz. E eu vou destacar a questão do contexto específico. Um aspecto muito importante que a gente precisa considerar quando a gente fala sobre desenvolvimento de competência é que esse desenvolvimento não ocorre no abstrato. Ela depende, né, esse desenvolvimento depende do contexto e da existência material de situações diversas e concretas, para que a gente assuma um determinado papel, como, por exemplo, nosso papel como educadores, nós temos que mobilizar diferentes competências específicas para que a gente consiga atuar de forma eficaz e oportunizar a aprendizagem dos estudantes, né? Ou então a gente mobilizar e vivenciar situações vinculadas à resolução de um problema específico ou tomar uma decisão vinculada ao nosso dia a dia. Então, de forma geral, o desenvolvimento de competências ocorre num contexto concreto, num contexto real. E é por isso que, quando a gente fala de formação de professores, essa compreensão sobre desenvolvimento de competências surge. Por quê? Uma discussão que ganha cada vez mais força, né, sobre o desenvolvimento de formações eficazes é que a formação precisa acontecer no contexto real de atuação desse educador, isto é, no chão da própria escola, porque é lá que ele enfrenta seus desafios, que ele constrói, partilha com seus pares, pensa na formação e no desenvolvimento dos seus estudantes, considerando as suas especificidades. Então, a formação continuada dos educadores, ela vai ocorrer de forma mais eficaz quando a gente fala de desenvolvimento de competências, quando ela ocorre, né, nesse contexto concreto, nesse contexto real de atuação. E essa discussão também está sendo ampliada quando a gente fala de formação inicial. Então, a discussão sobre a relevância dos estágios e de como a gente conseguir integrar de forma mais efetiva a teoria e a prática dentro do contexto escolar ganha cada vez mais força, né? Cada vez mais discutida, como fortalecer essa formação inicial, considerando o contexto real de atuação dos educadores. Bom, a partir disso, né, a partir dessas reflexões que a gente realizou até aqui, eu convido vocês a dar mais uma paradinha nesse vídeo, retomar o mapa que vocês começaram a construir e refletir sobre a seguinte questão: quais competências são demandadas pelo educador do ensino médio? Por que essa pergunta? O novo ensino médio nos convoca a mudanças profundas, né, sobre as nossas compreensões sobre juventude, sobre o nosso entendimento de como essas juventudes aprendem, sobre o papel dos estudantes, sobre o nosso papel como educadores, sobre as nossas práticas como educadores e sobre as competências demandadas pelo século XXI. E ainda mais, né, sobre como fazer educação nesse cenário tão complexo e nesse contexto atual. Então, nós educadores, a gente precisa redirecionar o nosso trabalho e a mobilização das nossas diferentes competências docentes para que a gente oportunize o desenvolvimento integral dos estudantes, né, dos jovens, mudando a forma como a gente se relaciona com esses estudantes e incorporando em nossa prática pedagógica o protagonismo, o projeto de vida desses jovens. Bom, então, a partir disso, a partir dessa contextualização e dessa reflexão, né, eu convido vocês a dar mais essa parada e trazer nesse mapa conceitual quais competências vocês consideram que são demandadas dos educadores do novo ensino médio, considerando todas as inovações que o novo ensino médio traz. Vamos lá? Boas reflexões.
A partir dessa reflexão sobre as competências do educador do ensino médio, vamos dar mais um passo no nosso estudo e falar sobre os impactos do novo ensino médio e da BNCC nas políticas para a formação docente. A BNCC e as mudanças convocadas pela reforma do ensino médio alavancaram a revisão de outras políticas educacionais, né? Dentre elas a formação dos educadores. A lei número 13.415 de 2017, que é a lei que altera a LDB e formaliza a reforma do ensino médio, ela traz que os currículos da formação docente devem se adequar à BNCC em um prazo de 2 anos a contar da data da sua homologação. Nesse cenário, o Conselho Nacional de Educação, ele atualizou, então, os documentos que orientam tanto a formação inicial dos professores, né, de educadores, que é o documento Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica, abreviado como BNC Formação. Esse documento da BNC Formação, ele orienta a formação inicial dos professores, que é desenvolvida pelas instituições do ensino superior. Mas o Conselho Nacional de Educação atualizou o documento que orienta a formação continuada de educadores, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica e Base Nacional Comum para a Formação Continuada. Lembrando que esse documento, abreviado como BNC Formação Continuada, ele orienta, né, a formação desenvolvida pelas próprias escolas e redes de ensino. Bom, esses documentos, além de trazerem orientações para a formação inicial e continuada dos professores, ele traz uma matriz que descreve um conjunto de competências que se espera que os professores tenham. E isso é uma novidade importante que não existia no Brasil. Então, a BNC Formação Continuada traz aí quais são as expectativas em relação ao que os professores da educação básica precisam saber ou serem capazes de fazer no exercício da sua profissão. Então, de uma forma geral, essas formações devem passar a incorporar essas matrizes de competências, né, que vão articular conhecimentos, habilidades, atitudes e valores esperados, né, do educador. Também os profissionais da educação, né, nós educadores, a gente tem que estudar esses documentos, esses referenciais, porque eles vão nos ajudar a identificar quais competências a gente já possui das competências escritas nessa matriz e também quais a gente reconhece a necessidade de trabalhar, de desenvolver. Então, é um documento que orienta não apenas as instituições de ensino superior, as redes e as escolas, para planejarem as suas formações continuadas, mas também o nosso próprio processo de autoformação e autodesenvolvimento. Bom, a BNC Formação Continuada, né, esse documento, ela foi que eu estou trazendo aqui um recorte dele para vocês. Ela foi pensada visando o desenvolvimento e a formação do professor que vai atuar na perspectiva da educação integral. E isso faz com que esse educador, né, olhe e trabalhe intencionalmente todas as dimensões dos estudantes. De forma homóloga, essa matriz de competência dos professores também olha para o docente como um sujeito multidimensional. Então, nesse slide que eu trago aqui, a gente tem um retrato dessa multidimensionalidade. Então, a gente tem 3 grandes dimensões que organizam as competências dos educadores. A primeira dimensão é a dimensão do conhecimento profissional. Ela envolve a aquisição de conhecimentos específicos da nossa área, do ambiente institucional e sociocultural e de autoconhecimento. Já a segunda dimensão é a dimensão da prática profissional, que é dividida em prática profissional pedagógica e prática profissional institucional. A primeira prática profissional ela está associada aos aspectos didáticos pedagógicos da nossa prática docente. Já a prática profissional institucional, ela é referente à cultura organizacional das instituições de ensino e do contexto
sociocultural onde estamos inseridos, né, e onde estamos atuando. A terceira dimensão, que é a dimensão engajamento profissional, envolve o comprometimento do docente com a profissão, né, no movimento da gente assumir o nosso pleno exercício vinculado às nossas atribuições e nossas responsabilidades enquanto educador. É importante indicar que essas três dimensões estão integradas, conectadas e se complementam. E são importantes, todas elas importantes, então, para o nosso desenvolvimento como educadores. A partir dessas três grandes dimensões, a BNC Formação Continuada define 5 grandes macrocompetências que a gente precisa, que o educador precisa desenvolver, né, no seu processo de formação continuada. A competência 1, área do conhecimento e do conteúdo, que está articulada de uma forma bem geral aos conhecimentos dos conteúdos das nossas áreas disciplinares e aos processos de ensino-aprendizagem desses conteúdos. Traz também a competência 2, a macrocompetência 2, intitulada Área Didática Pedagógica, que envolve aí os saberes, práticas e atitudes vinculadas aos aspectos didáticos e pedagógicos, como o saber planejar uma aula, né? Mobilizar os conhecimentos necessários para esse processo de planejamento, considerar o contexto institucional nesse processo, colaborando com os nossos pares, tendo altas expectativas de aprendizagem sobre os estudantes, né? Então, de uma forma bem geral, essa área didática pedagógica traz esses aspectos, mas logo em seguida a gente vai poder dar um zoom sobre essa macrocompetência. A terceira competência, né, que é, na verdade, uma macrocompetência, a gente já vai entender por quê, é a competência 3, área de ensino-aprendizagem. E ela envolve mobilizar conhecimentos que estão articulados ao conhecer os estudantes e suas características, compreendendo como essas características afetam o aprendizado dos jovens e nos ajudando a definir estratégias que vão acolher essas especificidades, né? Então, essa competência também está vinculada à mobilização de valores vinculados a estabelecer relacionamentos que sejam potentes com os estudantes e suas famílias, porque o estabelecimento de um relacionamento positivo vai favorecer tanto o pertencimento desse jovem, né, na escola, quanto o engajamento no processo de aprendizagem. A quarta competência é a área sobre o ambiente institucional e contexto sociocultural. E essa competência envolve tanto conhecer o ambiente institucional e sociocultural, como fazer uso de ferramentas pedagógicas e administrativas que contemplem esse contexto, respeitando as normas institucionais e se comprometendo com as políticas educacionais. Já a última competência, a macrocompetência desenvolvimento e responsabilidades profissionais, está vinculada a nos conhecermos, para adotarmos práticas, né, práticas que oportunizem a nossa autoavaliação, e a partir dessa autoavaliação, a gente construa um plano de desenvolvimento pessoal e profissional, tendo uma atitude de investir no nosso aprendizado docente. Bem, a partir, né, dessas competências, né, e dessas dimensões, a ideia é que a gente olhe para a competência da área didático-pedagógica, a competência 2, para a gente ter uma visão mais concreta de cada uma dessas dimensões. Então, por exemplo, a competência 2, área didática-pedagógica, traz na sua dimensão do conhecimento profissional, que envolve a aquisição de conhecimentos específicos, né, da nossa área e do ambiente institucional e sociocultural, ela traz como saber conhecer como planejar o ensino, sabendo como selecionar estratégias, definir objetivos e aplicar avaliações. Bom, esse conhecimento, esse saber, né, está articulado também com um conjunto de outros saberes, de outros conhecimentos, né? Como, por exemplo, conhecer estratégias, recursos de ensino em atividades adequadas aos objetos de conhecimento que a gente vai trabalhar, ou as competências que a gente vai desenvolver com os estudantes.
ou ainda conhecer as dificuldades mais comuns de aprendizagem daquele objeto de conhecimento, né? Existem diferentes estudos sobre conhecimentos prévios. Por exemplo, eu sou da área de ensino ciências, então existem diferentes estudos que abordam quais são as principais dificuldades que os estudantes têm quando vão aprender conceitos vinculados à célula, por exemplo, né? E eu conhecendo essas dificuldades mais comuns, eu já consigo contemplar no meu planejamento estratégias que vão ser mais eficazes, mais efetivas, né? Ou ainda, esse conhecimento envolve eu conhecer algumas tecnologias da informação e comunicação que possam envolver mais o estudante no processo de aprendizagem e potencializar, né, esse processo de construção de conhecimento. Já na dimensão prática profissional, a gente tem aí, com relação à prática profissional pedagógica, que está associado aos aspectos didáticos e pedagógicos da prática docente, a gente tem, vinculado à macrocompetência 2, o planejar o ensino elaborando estratégias, objetivos e avaliações de forma a garantir a aprendizagem efetiva dos alunos. Bom, mas que habilidades isso envolve na prática, né? Para que eu consiga planejar um ensino, elaborando estratégias, objetivos, né, de forma a garantir a aprendizagem efetiva dos estudantes, eu tenho que mobilizar diferentes tipos de habilidades, como saber como organizar na prática e administrar o tempo da aula a favor do processo de aprendizagem, abordar as competências, os conteúdos que vão sendo trabalhados na aula, respeitando aí a rigorosidade conceitual e adotando uma linguagem clara, formular perguntas que sejam instigantes, né, além de conceder o tempo necessário para que os estudantes consigam refletir e responder essas perguntas. Então, vejam que essa habilidade maior envolve aí um conjunto de outras habilidades para que ela seja mobilizada, né? Já na prática profissional institucional, referente à cultura organizacional das instituições de ensino, a gente tem aí a habilidade de incentivar a colaboração profissional e interpessoal, com o objetivo de materializar objetivamente o direito à educação de todos os alunos. Mas, para que isso ocorra, a gente tem que articular e mobilizar diferentes habilidades, como, por exemplo, estabelecer relações interpessoais que sejam respeitosas, que sejam empáticas com os nossos colegas de trabalho, e ainda, né, promover um diálogo com os nossos pares em torno dos diferentes aspectos pedagógicos e didáticos vinculados à nossa prática profissional. Bom, por fim, na dimensão engajamento profissional, a gente tem a atitude de demonstrar altas expectativas sobre as possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento de todos os estudantes. E essa atitude, né, demanda a habilidade e também a atitude da gente oferecer um suporte adequado para que os estudantes possam sempre se desenvolver e aprender de acordo com as suas características pessoais. Envolve também a atitude do educador abordar os erros e os fracassos como uma oportunidade de aprender e não como algo negativo. Então, percebam que essa competência, né, essa macrocompetência 2, né, ela é, na verdade, um guarda-chuva que abarca outras competências, habilidades e também atitudes. E, além disso, né, essas dimensões que a gente viu aqui, apesar da gente ter didaticamente recortado e olhado para elas de formas separadas, elas estão altamente integradas. Elas se complementam, né? Elas caminham juntas, na verdade. Então, quando a gente trabalha a questão do desenvolvimento de competência, tanto dos nossos estudantes quanto as nossas competências docentes, a gente precisa considerar essa integração no nosso processo formativo, né?
tendo essa visão, essa integralidade, essa questão de como elas caminham juntas, como elas se complementam, né? E como elas precisam ser trabalhadas de forma articulada. Bom, vamos dar mais um passo na nossa reflexão? Quando a gente fala de desenvolvimento de competências, existe um aspecto muito importante que a gente tem que considerar, que é a necessidade da gente compreender que competências e habilidades, elas não são desenvolvidas num único momento formativo ou em uma única situação de aprendizagem. Então, por exemplo, eu vou trabalhar a colaboração com os meus estudantes. Então, vou fazer uma atividade que envolva colaboração, uma única atividade, então pronto, já trabalhei. Não funciona assim, né? O desenvolvimento de competências, ela demanda aí a gente ter um conjunto, né? Uma série de situações de aprendizagem, de oportunidades formativas, considerando aí diferentes contextos, diferentes espaços, experiências, vivências, né? Para que o estudante, ou então nós mesmos, se a gente está trabalhando as nossas próprias competências, a gente possa mobilizar esses saberes e essas habilidades e atitudes em diferentes momentos da nossa vida, né? Em diferentes situações do nosso dia a dia, inclusive no contexto escolar. Além disso, é fundamental que essas competências elas sejam trabalhadas de forma intencional, né? E que as situações de aprendizagem elas sejam desenhadas a partir dessa intencionalidade. Então, vamos pegar o exemplo da colaboração novamente, né? Que é uma competência que é fundamental, né, para o século XXI. Se eu pretendo que os estudantes desenvolvam essa competência, eu vou desenhar situações de aprendizagem em que eles terão que interagir com o outro, resolver problemas, construir soluções juntos, lidar com os conflitos que essas relações naturalmente geram, né? É natural o conflito quando a gente se relaciona com o outro, né? Então a gente vai ter que construir e desenvolver intencionalmente situações de aprendizagem que vão mobilizar essa competência, que vão oportunizar essa colaboração, essa interação entre os sujeitos. Quando a gente fala do processo de desenvolvimento do educador, é a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar a dimensão profissional institucional, né, da competência 2, que envolve a colaboração profissional e interpessoal com os meus pares, eu só vou conseguir fazer isso e desenvolver essa competência quando eu vivenciar diferentes situações que vão demandar essa troca, essa colaboração, né? Então, se eu sou uma educadora que sempre trabalhou de forma muito individual, que eu identifico que eu tenho dificuldade de colaborar com os meus pares, eu vou ter que me colocar intencionalmente em situações que irão demandar estabelecer essa relação com os meus pares, né? Então, vou ter que buscar, construir, participar dos momentos de estudo colaborativo, de planejamento, né? Vou ter que estabelecer relações utilizando diferentes mecanismos, diferentes espaços, como, por exemplo, o WhatsApp, né? Me envolver mais e trocar mais com meus pares, não só no planejamento, mas também nos momentos informais, na hora do cafezinho, né? Então, eu vou ter que intencionalmente me colocar nessa posição que me permita colaborar, trocar, interagir com os meus colegas, né? Isso se estende também para a formação continuada, quando a gente pensa na formação continuada nas escolas. Se eu sou uma coordenadora pedagógica e eu identifico que a minha equipe precisa trabalhar a colaboração profissional, que essa é uma demanda formativa da minha equipe, eu vou ter que estruturar diferentes momentos, diferentes situações, espaços que vão possibilitar que a minha equipe mobilize essa competência. Então, é isso. Eu vou investir em momentos de estudos colaborativos, eu vou lançar desafios em que os professores vão ter que trabalhar de forma cooperativa para responder esses desafios, né? Eu vou estimular e mobilizar a troca em diferentes espaços. Então, essa questão da intencionalidade pedagógica é um aspecto bastante estruturante quando a gente fala em desenvolvimento de competência. Tanto quando a gente pensa na nossa autoformação, quando a gente pensa também na formação continuada na escola, que envolve, né, uma formação e um desenvolvimento coletivo.
E avançando nesse estudo da BNC Formação Continuada, além da matriz de competências específicas, que a gente acabou de estudar aqui, esse documento traz 10 competências gerais dos educadores. Que competências são essas? Né? Elas estão aqui. E analisando com cuidado cada uma dessas competências, a gente percebe que elas fazem um paralelo direto com as competências gerais dos estudantes apresentadas na BNCC. E por que esse paralelo? Porque, como frequentemente diz o educador Antônio Nova, a gente não ensina o que a gente não sabe. Então, para que a gente possa trabalhar com os nossos estudantes intencionalmente essas competências de forma transversal ao longo da educação básica, a gente precisa também mobilizar essas competências na nossa prática profissional. Então, considerando que o desenvolvimento de competências, como a gente já viu antes, né, ocorre dentro de um contexto específico, né, eu trago a questão: como o educador pode articular conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para mobilizar essas competências gerais no contexto de implementação das inovações do novo ensino médio? E para responder essa pergunta, a gente vai analisar com cuidado e refletir sobre a competência empatia e cooperação. Então, como o educador do novo ensino médio pode mobilizar conhecimentos, atitudes e valores e habilidades para expressar e desenvolver a empatia e a cooperação em sua atuação, de forma a favorecer as inovações do novo ensino médio? Bem, olhando, né, para essa tríade de conhecimentos, habilidades e atitudes e valores, né, quando a gente fala de conhecimento, envolve o educador conhecer os estudantes em suas diversidades e singularidades e compreender como eles aprendem. Então, para que eu mobilize a empatia e a cooperação, eu preciso ter um olhar sobre as singularidades, na verdade, e as diversidades desses jovens, compreendendo que nem todos aprendem da mesma forma e nem no mesmo tempo, e que ser empático e cooperativo envolve conhecer e acolher essas singularidades e diversidades. Já com relação às habilidades, né, envolve a capacidade de considerar as especificidades dos estudantes no planejamento e na execução das nossas práticas profissionais, e de colaborar também com os nossos pares nesse processo. E isso está associado às habilidades, por exemplo, de mediar conflito, de lançar estratégias para construir laços de pertencimento e sinergia para trabalhar coletivamente em busca dos nossos objetivos, né? Então, por exemplo, quando a gente fala das inovações do ensino médio, a gente tem que considerar que essas inovações elas precisam estar inseridas no PPP da nossa escola e impactam diretamente nas metas comuns que a equipe escolar vai ter, né? E o alcance dessas metas vai demandar cooperação e empatia, né, para acolher essas diversidades, para acolher as especificidades dos estudantes, mas também dos educadores que atuam conosco, né? Bom, com relação a atitudes e valores, ser empático com os estudantes, acolhendo suas especificidades e suas dificuldades, relacionando, né, construindo uma relação com eles de maneira cordial, de maneira atenta, motivadora, acreditando que todos têm a capacidade de aprender e de se desenvolver. Então, quando a gente fala de atitudes e valores, envolve isso, ser empático com os estudantes dentro dessa perspectiva, né, de mobilização do respeito, da cordialidade. E isso envolve a gente contribuir para a construção de um ambiente escolar que seja mais harmônico, que seja estimulante, que valorize a diversidade e combata os preconceitos que são frequentemente enfrentados por muitos estudantes das nossas escolas. Então, é importante destacar que o desenvolvimento dessas competências e de qualquer outra competência da matriz demanda lançar um olhar crítico sobre cada uma dessas competências, né? Dentro de um movimento da gente olhar para o nosso contexto, da gente olhar para as nossas experiências, olhar para as nossas memórias e sentidos que a gente traz sobre cada uma dessas competências. E esse exercício pode ser feito dentro de um movimento de problematização, né?
A problematização nos ajuda muito nesse processo reflexivo. Então, por exemplo, a gente pode, ao analisar essa competência, né, empatia e cooperação, lançar diferentes questões que fortaleçam, potencializem esse nosso pensamento crítico sobre a competência. Então, o que a gente sabe sobre empatia? Quais são os conceitos que norteiam o nosso entendimento sobre empatia, né? O que significa cooperar? É muito importante a gente refletir sobre isso, porque muitas vezes a gente considera que a empatia é algo nato, né? Que é algo que a pessoa nasce com ou nasce sem. E não é verdade, né? A empatia é uma competência que pode ser aprendida, né? Que é, na verdade, uma construção social. E a gente vai poder desenvolver essa competência nas nossas relações, nas nossas experiências, nas situações da nossa vida dentro e fora da escola. Bom, dentro dos conhecimentos, né, a gente pode lançar também diferentes questões. Então, compreendendo que a empatia e a cooperação apenas ocorre quando a gente entende e aceita que as pessoas são diferentes, né? Isso é um requisito para ela acontecer. É importante considerar a compreensão que a gente traz, por exemplo, sobre diversidade, né? O que a gente compreende como diversidade? A partir de que repertório de conhecimentos o currículo da minha rede, da minha escola, né, traz para essa discussão? Olhando de novo para o PPP, como o PPP da minha escola compreende diversidade? Ou ainda, né, que conhecimentos são necessários para compreender como os jovens aprendem? Então, refletir sobre essas questões é um movimento muito potente, né, e muito importante para a gente identificar quais outros conhecimentos eu trabalho com quais outros conhecimentos, né, eu que trabalho com os jovens, preciso construir, preciso investir no meu processo de estudo, de desenvolvimento, né? Bom, já nas habilidades, que são os nossos fazeres, então, quando a gente fala em considerar as especificidades dos estudantes do planejamento, de que maneira essa habilidade vem sendo construída na escola, no nosso coletivo de educadores? Quais são os desafios comuns que a gente enfrenta nesse processo? E como nessa escola pode também coletivamente olhar para esses desafios e construir formas que potencializem, né, esse contemplar as especificidades dos estudantes no planejamento. Já no campo das atitudes e valores, né, a gente pode, por exemplo, refletir sobre de que maneira a gente pode valorizar a diversidade e combater os preconceitos presentes no nosso contexto escolar. A gente pode aqui pensar também na nossa própria relação entre os professores e gestores, porque isso influencia também em como os estudantes percebem a escola e as relações com os docentes e gestores. Então, essas são apenas algumas reflexões que você pode fazer, mas que vão ampliar o olhar crítico que vocês trazem, né, sobre competências. Essas perguntas podem ser ampliadas, né, vocês podem levantar outras questões, pautadas aí nos seus contextos, vocês podem construir essas questões e realizar essa reflexão de forma coletiva, junto com seus pares, ampliando os sentidos que vocês trazem sobre cada uma dessas competências, buscando também formas de trabalhar intencionalmente essas competências gerais no coletivo de educadores. Bom, para colaborar nesse processo de estudo de vocês, a nossa plataforma tem um vídeo muito interessante intitulado O Educador do Ensino Médio, Competências e Práticas, que traz aí a educadora Ana Penido, abordando e sistematizando essas 10 competências gerais dos educadores, e faz esse movimento também de cruzar essas competências com as inovações do ensino médio. Então, fica o convite para que vocês assistam esse vídeo e deem continuidade a esse processo de reflexão crítica, né, com o apoio desse material. E, por fim, eu convido vocês para finalizar esse momento, para finalizar esse estudo,
retomando o mapa conceitual que vocês já vêm construindo ao longo de toda essa discussão. E nesse mapa, né, complementar com as reflexões, com as compreensões que vocês, com sentidos que vocês construíram ao longo das reflexões aqui realizadas, né? Vocês também podem incluir nessa sistematização, né, o movimento de fazer uma prática de autoconhecimento, olhando para os seus conhecimentos, para as suas atitudes, para os seus valores, para as suas habilidades, e identificando quais competências gerais ou específicas da BNC Formação Continuada que vocês têm espaço de desenvolvimento ou de fortalecimento. Bom, muito obrigada, boas reflexões, cuidem-se e até a próxima.